Boa tarde, Brasil! Dando início a essa semana de lives, essa semana tão especial, nós, no segundo dia, vamos falar de algo que é uma coisa que vocês sempre me perguntam. E não é vinho, não é charuto. Vocês sempre me perguntam como que eu dou conta de fazer tantas coisas. Da onde eu tiro toda essa produtividade? Sejam muito bem-vindas, olha que tal! Besitos! Sejam bem-vindos, queridos. E sempre essa pergunta: e aí, Mica, como é que faz para ter essa produtividade toda? Como que você organiza tantas coisas de trabalho, coisas de nível pessoal, ainda consegue fazer 10 quilômetros com cachorro? Não é possível, essa conta não fecha. Sim, apesar de 1 milhão de tarefas que eu tenho por aqui, tenha certeza que tem muita estratégia por trás. Sem dúvida, ao longo dos anos eu aprendi e desenvolvi várias ferramentas que me ajudam a ter um alto nível de performance. Então, desde os meus cuidados com a minha saúde, a minha alimentação, meu mindset, tudo me ajuda a ter esse alto nível de produtividade que vocês estão acostumados. Então, para essa live de hoje, eu quero dar muita boas-vindas. Olha, quanta gente legal, amigos do vinho. Tchau, Belo, como estás? A nossa convidada já está presente por aqui, Renato Francino, o Jonathan, Lu, Vinícius, o Wesley, Luiz, Daniela, Patrícia, Roger, querido, grande Camila. Diogo, eu sou brasiliana e hoje vamos falar sobre produtividade. Ah, Pablo, grande Marcelo, nosso representante oficial de Brasília. Bom, eu quero, por favor, Liz, já peça a sua solicitação para participar aqui, para que você venha para cá com a gente. Quero apresentar para vocês a especialista em mapas mentais, Liz Kimura, uma ferramenta. Liz, seja muito bem-vinda! Tudo bem? Como você está aí? Tudo bom? Nossa, que honra poder aqui compartilhar a tela com você. Gente, é uma alegria. E eu estava comentando aqui com o pessoal e as pessoas comentam muito sobre meu alto nível de produtividade, né? E eu falei que não é à toa, que existe toda uma estratégia por trás e que agora vai ainda melhorar, porque, diga de passagem, estou aprendendo sobre mapas mentais, Brasil. Então agora é que o bicho vai pegar. Então, Lili, vai ser, olha, até antes de tudo, eu falei, vou pegar uma água, né, para acompanhar. Falei, deixa eu pegar uma bebida. Aí eu falei, o que será que eu escolhi? Um chá, né? Hum, Tem um muito bem. chá. Eu também tenho o meu aqui. Para quem não entendeu, a gente já se encontrou e comentou que somos grandes fãs de chá. E olha de quem que é o chá que eu tô tomando. Olha, o Shadow Bachan. O chá da nossa vovó favorita. E é uma versão orgânica que dá para tomar quente e gelada. Então, já fiz uma Maravilha. gelada que tá maravilhosa. Eu adoro. Uh, Então, para já começar as devidas homenagens a essa grande mulher. Liz, eu quero que, antes de tudo, eu sei que vai ser um desafio, mas eu quero te propor para que você conte um pouco da sua história, que é linda, não só a história profissional, mas a história pessoal também. Para que o hum. pessoal saiba quem é você, e aí eles de cara já vão entender por que que eu tô tão feliz e por que que eu fiz tanta questão de fazer essa live. Então, por favor, se presente para essa galera maravilhosa que está aqui com a gente. Nossa, gratidão imensa, Micaela. Então, para quem né, para os seguidores da Micaela, meu nome é Liz Kimura e eu sou especialista nessa técnica chamada mapas mentais. Eu tô com um livrinho aqui, eu tô com um monte de mapas mentais aqui no meu ao fundo, né? Tem muitos livros sobre o assunto. E essa é uma ferramenta que eu aprendi a usar no último ano da faculdade. Então, gente do céu, isso faz muito tempo. Isso faz assim, uns 25 anos atrás, sabe? Mas o que acontece? Há 30 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E eu voltei fluente em inglês e sempre gostei de dar aula.
E quando eu prestei vestibular, eu prestei letras e direito. Aí eu falei, bem, o que eu passar, eu curso. Ai, adivinha, quando eu passei nos dois, eu falei, ai, agora não, cursar duas faculdades não dá, né? Então foi quando eu decidi estudar direito e dar aulas por hobby. Não deu muito certo. Então, direito Nesse era país. fascinante, né? Direito com D maiúsculo, justiça com J maiúsculo. O primeiro ano da faculdade foi incrível. Só que aí começou a ficar um tal de inciso, a linha, e que revogou. Eu falei, ixi, isso daqui não é como como que chamam? Os seriados, os filmes. Então, assim, eu fui me arrastando pela faculdade. Quando chegou o último ano, eu falei, eu não aguento mais, né? E decidi largar. Só que adivinha, né? No último ano ninguém te deixa largar. Então, foi quando me apresentaram essa técnica, né? Que originalmente em inglês se chama mind mapping. Por que você não faz mind mapping? Mind o quê? Nunca tinha ouvido falar. Né? E aí a gente começou a usar todo dia para todas as aulas, para todas as matérias. Eu tirei um 10 numa prova oral, tirei um diploma no final do ano, passei da primeira fase da OAB, só com o que eu lembrava dos meus mapas mentais. Eu falei, gente, esse negócio funciona. Né? E depois da faculdade eu tive a oportunidade de me candidatar para uma bolsa de estudos no Japão. Né? E aí, com isso, eu usei a técnica para, na prova de proficiência do idioma japonês, eles têm como chama, a redação, que eu estruturei as minhas ideias no mapa mental e escrevi o texto. E então eu consegui, sabe, adequar o conteúdo que eu tinha para escrever dentro daquela carga horária. Lá no Japão eu tive a oportunidade de ser mestre de cerimônia do Natal dos bolsistas. Nossa, né, organizei o cerimonial todo em mapa mental. Então, por mais que tinha incêndios durante o evento, né, com a visão do todo, eu conseguia, sabe, me situar, tomar decisões, ser mais assertiva. Não, eu tenho um detalhe, porque como eu conheço essa história, eu acho importante você dizer que quando eles te chamaram para isso, você teve 5 minutos, não foi? Nossa, Organizar nossa. o mestre de cerimônia de um grande evento. E aí eles chamaram, não foi? Não, por isso que eu falo, quando eu decidi me profissionalizar em mapa mental, foi porque eu já tinha testado em tantas situações, porque quando nós voltamos para o Brasil, eu vinha participar da ACEBEX, que é uma associação brasileira de ex-bolsistas no Japão. E eles têm um seminário preparatório que tem um mês de duração e o primeiro dia é um cerimonial, né, com as entidades que oferecem bolsas de estudo. E foi bem isso. Eu falei, ué, cadê o mestre de cerimônia? Não era ele que devia recepcionar as autoridades e, como fala, convidar para sentar lá no reservado? E foi quando, né, eu levantei essa lebre, e aí eles falaram, então, o mestre de cerimônia devia ser fulano, e esse fulano não estava preparado, falei, ninguém me avisou. Aí foi quando me olharam assim para o grupo e falaram assim, você pode ser mestre de cerimônia? Eu pensei, tá bom, eu era a menos despreparada, né? E foi literalmente 5 minutos antes de começar o evento, porque eles falaram, olha, os japoneses são pontuais, né? Ah, tudo bem, quando eu olhei o relógio, 7:55. Eu falei, não acredito, né? Falei, assim, me convidam de última hora e ainda, como se diz, me dão 5 minutos para preparar, mas eu pensei, não, para de reclamar, e vamos lá. Né? E montei o cerimonial. Então, é uma técnica incrível para você organizar as ideias, planejar e sair executando. Então, Maravilha. E eu acho assim, uma das coisas que eu mais vejo nos dias de hoje são pessoas com ótimas ideias, pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem inovar, pessoas que dentro da sua mente, realmente ali, ó, luta, tá surgindo coisas incríveis, mas na hora da execução, uhum, falham. E muitas vezes não por falta de competência, né? Ou por falta de vontade, que às vezes a boa vontade é melhor do que uma competência. Mas porque uhum, elas não sabem organizar, né? Trazer para o mundo físico que está no mundo mental. E principalmente que eles não sabem como estruturar isso para falar, ok, tive uma boa ideia, por onde eu começo? O que eu não posso esquecer no meio do caminho? E aí uhum. temos o mapa mental, uma ótima Nossa. ferramenta para ajudar em tudo isso. Certo? E muito Confere.
Muito simples, não tem segredo algum, apenas assim, apesar de ser simples, ele não é simplório, né? Sim. Então eu já tive pessoas que falam assim, mas estão fazendo assim um rabisco assim assado, isso é um mapa mental? Eu falei, não é bem assim, né? O criador da técnica, o Tony Buzan, ele outorgou algumas leis, né? Então esse aqui é um mapa mental das principais leis, né? Eu fiz também um outro mapa mental do que fazer e não fazer, porque muita gente posta, e eu sigo a hashtag mapas mentais, mas raríssimas vezes eu consigo ver um mapa mental, né? Então, a técnica em si. Mas, olha, é algo que já me tirou de situações que eu estava assim, entre a cruz e a espada. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E, gente, a solução tá aqui, sabe? Tá dentro da nossa mente. Então, como que é ver, né? Visualizar esses seus pensamentos e conseguir se organizar, concatenar e tomar decisões e partir para essa execução. Então, tem vários livros, né? Por exemplo, esse de cá, Mapas Mentais para os Negócios. Eu vou até, acho que mudar a tela para não ficar, como se diz, Ao contrário? ao contrário, é porque o texto fica invertido, então, por enquanto vai estar um pouquinho no teto, mas já vai, ó, isso, ó. Então, Que o legal. livro se chama Mapas Mentais Uhum. para os Negócios. E aqui dentro tem este mapa mental que é com o Dr. Stanley. Então, ele, na época, era, como fala, é, diretor, né, do Departamento de Qualidade da Boeing, e Sim. aquela empresa de aeronaves nos Estados Unidos, e com esse mapa mental, eles conseguiram assim, mapear o que era aproximadamente 31 mil páginas, né, resumidas em 25 pés de parede, que para nosso sistema métrico dá aproximadamente 8 metros, e com isso, no primeiro mês, eles conseguiram identificar mais de 500 potenciais projetos de economia nos processos de qualidade da Boeing, que implantados no prazo de um ano conseguiram ter uma economia de quase 11 milhões de dólares. Né? Então, assim, as empresas procuram lucro, mas se você também consegue diminuir custos, não, essa técnica passou a ser parte integral do programa de qualidade, inclusive dos processos de capacitação, dos treinamentos, porque antes, como a gente trabalhava só um lado do cérebro, as pessoas esqueciam. Né? E trabalhando com os dois lados do cérebro, que é o que o mapa mental faz, eles conseguiram aumentar a velocidade de aprendizado e também a capacidade de retenção dessas informações, né, dessa memorização. Então, nossa, existem inúmeros cases de sucesso, não apenas para a produtividade, né, mas também para, como fala, aprender línguas estrangeiras, né, tipo, fazer compras de supermercado. Então, o mapa mental dá para a gente, assim, desde uma dona de casa usar adultos, crianças, vestibular, Enem. Nossa, FUVEST, se eu soubesse disso antes, como poderia ter me ajudado? Então, quer dizer, se isso foi possível na Boeing, né? Imagine nas nossas vidas. Isso mesmo. Tem algo muito interessante que você me falou quando a gente teve aquele papo pessoalmente, dessa descoberta, né, de o que tinha em comum na mente dos gênios, que eles trabalham dos dois lados, Isso, né? isso E mesmo. essa Eu ferramenta tenho, estimula a trabalhar os dois lados do cérebro, né? Isso é maravilhoso, porque eu a tenho gente aqui está num a mundo onde minha. tem que ser estimulado a usar um lado do cérebro e não o outro. Pois é, eu estou com a minha biblioteca improvisada aqui, com o nosso novo espaço, né? Pois é, todo Então, mundo tem um escritório em deixa eu casa. mostrar esse livro. Ele se chama The Book of Genius. Deixa eu ver, Esse ele eu está nunca com sombra. li. Então, esse daqui é um livro que o Tony Buzan, ele pegou e Uhum. fez assim, é, Ah, que massa. biografias de gênios, Ah, né? sério? O que que essa pessoa tinha de genial? O que que essas pessoas tinham de diferente? Gente, E vários foi aí, linhas. tem muitos cases, tem muitos gênios, muitas pessoas consideradas assim, acima da média. E aí o que que ele, a conclusão que ele chegou? Essas pessoas
o que que elas tinham em comum entre elas, né? Por que que elas, assim, eram consideradas pessoas geniais? Porque elas trabalhavam profundamente os dois lados do cérebro. Então, por isso que o mapa mental, ele vai trabalhar palavras-chave, Uhum. de maneira organizada em categorias, né, e elas hierarquizadas entre o que é mais importante próximo do centro e o que é menos importante longe do centro. E com isso, você trabalha o lado esquerdo do cérebro. E cores e imagens, que é trabalhar com o lado direito do cérebro. E assim, né, você busca trabalhar com todo o seu potencial cerebral. Então, é incrível. Maravilhoso. Inclusive, tem um estudo científico que eu adoro, que ele fala exatamente a respeito disso, de que quanto tudo que é novo, a gente gasta um pico cerebral muito grande, né? E por que, por exemplo, Steve Jobs usava roupas tão simples, né? Para não ter que pensar sobre ela, para ele gastar energia com coisas realmente grandes. E não ficar gastando energia e, eu acordo, eu não sei que roupa eu vou vestir, eu não sei o que eu tenho que fazer, nossa, eu não faço ideia. Esse gasto energético mental detona a gente, pega a gente como uma bateria de celular e zera muito rápido. E na hora que a gente Uhum. chega para uma decisão importante, a gente não sabe o que fazer, porque não tem nenhuma orientação do que deve ser feito. E ao mesmo tempo também está ali gastando energia com coisa muito pouca, né? Então é extremamente interessante quando você consegue ter essa visão do todo, entender, né? Como você já me contou, entender o que de fato é prioridade. Será que aquilo é tão importante quanto parece que é, né? Uhum. E ter uma ferramenta que você pode fazer sua lista de supermercado e falar, putz, legal, cara, eu tô comprando só o necessário, eu fiz uma compra do que realmente eu preciso e também tive o resultado desde isso, que é uma coisinha super simples, né? Até, Uhum. e, quer dizer, parece simples, que tem gente que não sabe fazer compra de supermercado, é um negócio de louco. É verdade. Tem que estruturar um grande projeto, né, dentro da nossa empresa, e estruturar a nossa própria vida, né? E entender Uhum. como que são as ramificações de quem a gente é, do que a gente precisa executar, o que é prioridade, o que não é. Enfim, então acho que a galera tá aí já assim, ó, conta pra gente, Liz, conta pra Porque o mapa mental, ele, assim, é uma forma visual de organizar informações por categorias, né? A partir de um tema central, dividir em categorias e dentro dessas categorias hierarquizar o conteúdo. Então, qualquer conteúdo pode ser organizado neste formato. gente. Então, eu tenho desde o meu cartão de visita a, sabe, muitas informações, assim, que usa, assim, uma folha de flipchart enorme. Fora, é verdade, olha, o Wesley está falando dos vinhos, né? Então, a gente podia montar um mapa mental sobre vinhos. Maravilhoso. Acho maravilhoso. Eu quero montar mapa mental de vinho, de azeite, de charuto, de tudo. Agora eu quero ver tudo em mapa mental. Eu já separei uma parede, ó. Isso é novidade, hein, Liz? Isso eu não te contei. Eu É, oh, um escritório novo e eu deixei uma parede só para isso. Uma olha, parede. Uma parede. uau, que legal, que legal. Eu já te falei que eu tenho muitas ferramentas de organização, né? Várias, várias. E eu sou uma pessoa muito visual, eu preciso ver as coisas, né? Então, eu já Uhum. deixei uma parede que eu falei, gente, eu quero assim folhas enormes, só para ter tudo lá. Já tô animada. Não, maravilha, porque quando a gente tem essa visão do todo, as nossas decisões são mais assertivas, né? Então, o mapa mental é como você trabalhar com, sabe o Google Earth, que você vê Aham. lá o planeta Terra, né? Como que você organiza, né? Como que planeta Terra está organizado, né? Então, a hora que você faz um zoom in, você vê que ele está dividido em 5 continentes. Né? A gente vê lá o continente americano, né? Então você faz o zoom in, ó, tá dividido em 3, né? América do Norte, América Central, América do Sul. Você faz um zoom in na América do Sul, tem vários países. Você chega ao Brasil, ó, faz um zoom in, tem vários estados. Então, qualquer conteúdo a gente consegue colocar neste formato. Né? Quando, por exemplo, a gente vai fazer lista de supermercado, muitas das vezes as coisas assim, ou você pegou, a embalagem já está vazia, vamos lá, coloca na lista. Ou você lembra aleatoriamente. E quando você anota de maneira linear, você não associa essas informações. E se você for no supermercado, todo o supermercado está
categorizado, né, conforme os tipos de produtos. Então, bebidas, vai estar lá o corredor só de bebidas, né? Os matinais, vai ter um corredor só de matinais. Então, se você faz com uma parte assim linear, você vai ficar assim, querendo levar um patins, um patinete para ir de um corredor para o outro, porque assim, não, esse item estava do lado do. Então, assim, você acaba perdendo tempo, né? E hoje em dia, nossa, tempo é aquele recurso que não é reciclável, né? Não é armazenável, você não pode estocar tempo. Então, ter produtividade, né? Se organizar é incrível. Exatamente. Então, o pessoal falando aí, Wesley, igual a cartilha mental de Sherlock Holmes, exato. Cara, que bom que você está aqui, continua assistindo com a gente, que é muito bom. Ó, a Marielle lá de Porto Alegre falando que adora mapas mentais e que tá louca para fazer. E sim, gente, super interessante esse tema. E eu, mais uma vez, ressalto: a gente está num momento precioso, onde a gente pode parar, reavaliar nossa vida, reavaliar empresas, hábitos pessoais, né? A gente está num momento histórico de crise onde o mundo parou. Então, poxa, que legal. Verdade. Assim, e quem é você na crise, né? Você está aí aproveitando para aprender mapas mentais, ferramentas que vão te tornar alguém melhor pós-crise, ou você está no mood de férias? E depois da crise a gente vai ver quem é quem É verdade. ainda é relevante para a sociedade, né? Então, aproveitem esse momento. E não é todo dia que temos aqui uma referência nacional no tema, né? São 25 anos, né, que você já atua nessa Pois área? é. Então, faz 25 anos que eu descobri o mapa mental e durante 5 anos eu usei para literalmente tudo. Eu lembro do meu marido, na época que ele ainda era meu noivo, assim, que ele me agarrou assim pelos ombros, me sacudiu e falou assim: Você sabe que dia que é hoje? E eu pensando, ai meu Deus, será que hoje é aniversário de namoro? Hoje eu penso, o que será, né, que eu perdi? Eu falei assim, que dia? E ele assim, faltam três meses para o nosso casamento. E que disse que eu tava uma noiva muito relax. Aí eu peguei uma folha, desenhei 2 alianças e falei, então, o nosso casamento está planejado da seguinte maneira. Eu fui mostrando, né, e fiz 2 mini mapas mentais, um só sobre os documentos que a gente precisava apresentar no cartório e da lua de mel. Falei, tudo que você precisa tá dia tal, hora tal, no lugar tal, e falar sim, tá tudo sob controle. Então dá para você usar para tudo. Eu, por exemplo, quando virei mãe, meu Deus do céu, consulta com pediatra é uma vez por mês. Eu falei, doutor, não está entendendo. Mãe de primeira viagem tem zilhões de dúvidas o tempo todo, né? Então eu montava todas as minhas dúvidas né, para perguntar para o pediatra. Eu montava tudo em mapa mental. Por isso que, assim, profissionalmente eu já uso eu me profissionalizei há 20 anos atrás, né, em 2000. Mas os 5 primeiros anos foi só aplicando em todas as situações da minha vida. Eu falei, esse negócio funciona, esse negócio ajuda. E poucas pessoas conhecem, então eu tenho dedicado minha vida a ajudar outras pessoas a descobrirem. Não, e eu acho que o mais legal, Liz, do início da sua trajetória foi a validação. Porque muitas vezes as pessoas conhecem só o raso, né, de uma informação, Uhum. de conhecimento, e começa a fazer militância daquilo, né? Sem conseguir passar para a página 2, sem conseguir se aprofundar, né? Então, e aí pega algo que pode ser muito bom e deixar muito raso. E que bom, você Pois teve é. 5 anos validando de várias formas, e hoje você consegue, né? Tanto aí prestar consultorias para o governo, prestar consultorias a empresas gigantes, porque você consegue ir não só até a página 2, mas como terminar o livro, né? Junto com as Eu, empresas. Então, isso é fantástico. Isso é É, num dos meus cursos lá na ESPM, que eu dou aulas presenciais aqui em São Paulo, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, no bairro da Vila Mariana, e 2 advogados, né, pai e filho, vieram fazer o curso comigo, e depois de algum tempo eles me contrataram, eu falei assim, Liz, nós estamos há 4 anos juntando dados. Agora a gente está meio que perdido nesse mar de informações. Você ajuda a gente a colocar isso em mapa mental? Então, como existem softwares, né, da ferramenta, então eu ia fazendo perguntas e a gente foi organizando, né? Então, a hora que eu olhei aquele mapa, eu falei, meu Deus, eu conhecia, assim, filmes
Mas eu falo, gente, essas pessoas são de verdade. Elas montaram um negócio ilícito e aquela solução deu tão certo para eles que eles estavam implementando aquele modelo de negócio ilícito em outro município. Eu falei, gente, eu achava que essas coisas vinham de filme. Tem gente de verdade fazendo essas coisas. Nossa, foi assustador, né? E eu olhava, porque o que acontece? Uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Então, conforme eles estavam falando das pessoas envolvidas, eu falei, vocês têm foto delas? Então, assim, tipo, você tinha foto da pessoa, os dados dessas pessoas, e eu olhava, que medo! Então, eu tô ansiosa para receber a notícia, né, de como é que está sendo o desenvolvimento desse caso, porque o que eles falam assim, na delegacia não tem, né, projetor, telão, então eles imprimiram numa folha enorme o mapa mental com todas as informações dos crimes, né, que eles estavam cometendo. E eu, gente do céu. Então, assim, Sentiu no CSI, assim, né? nossa, então eu falei, puxa, isso daí eu falei, uau, né? Eu tive outra empresa, por exemplo, que na realidade assim, é uma empresa que surgiu da reunião de 4 outras empresas, onde a gente estava mapeando os negócios deles, para poder então ter todo mundo falando a mesma língua, né? Porque diz que se você liga pelo telefone, a linha de informações era uma, se você procurava na internet, as informações eram outras, então assim, não parecia que eles estavam trabalhando todos na mesma empresa, porque parecia que cada um estava falando um idioma diferente. Então, com isso, a gente conseguiu, sabe, dar uma clareza, né, e sabe, entender que eles eram uma unidade, né, não era para ser um diferente do outro. Então, é, Fantástico. E você tem algum exemplo que você possa mostrar para essa galera que está aqui com a gente? com De certeza. Por experiência exemplo, pessoal, de como que é e tudo mais. Eu sei que é um tema que a gente não consegue abordar em só uma hora, mas eu acho que uhum, eles já começam a perceber que tem uma ferramenta, né, que pode auxiliar. sim, Então, eu mostra pra vou, gente, por eu vou favor. mudar aqui a minha tela de novo. Legal. Deixa eu ver. Então, esse de cá, por exemplo, é um Ah, planejamento semanal. Ah, então, boa. só para ter uma noção, atrás Aham. dele eu tenho um caderno tipo tamanho universitário, e esse daqui tá bem, né, um papelzinho bem, bem menor. Que Porque assim, legal. todo mundo precisa se planejar, né, para poder utilizar ao máximo o seu tempo. Só que esse tema, planejamento semanal, a gente pode olhar por diferentes ângulos, com diferentes enfoques. Esse, por exemplo, é um enfoque temporal. Então, cada nível 1 de informação é o dia da semana. O nível 2 pode ser o período, o nível 3, os detalhes, aqui poderia ser o horário ou as atividades. E esse mesmo tema, planejamento semanal, nós podemos utilizar, por exemplo, com o enfoque de papéis exercidos. Então, repare, eu gosto muito daquela literatura dos 7 hábitos, que o Stephen Covey fala para você organizar por pessoal, profissional, né? Então, por exemplo, você pode fazer um zoom in É o no que eu mais. profissional, Sim. né? Em vez de ter uma visão do todo, você fazer o tema central ser o seu Aham. profissional. Ou você pode fazer um outro zoom in e fazer o tema central um projeto, né? Sim. Ou de repente aquelas filiais, né? Assim por diante. Tem outro enfoque que é, por exemplo, por contextos, seguindo a E literatura. deixa eu só te cortar. E o interessante é que cada tema tem uma cor, né? Então fica bem Ah, evidente o sim. que a gente está falando. Isso, porque é Legal. importante você organizar por temas, né? Hum. Quer dizer, por organizar as cores de acordo com o critério, não é organizar de maneira assim aleatória. Aqui, por exemplo, eu tenho um mapa mental, vamos ver, vamos virar aqui. Sim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Opa, meu calendário. Então, esse daqui é um software. Ah, Então, repare, nesse software, tudo que é nível 1, ele está em azul. O aham, tá. nível 2 está em verde. Então, todos eles que são nível 2 é verde. Nível 3 adiante vai ficando vermelho. Então, você consegue organizar as suas, Prioridade? por exemplo, se é por nível hierárquico. Então, isso Hum. daí é um critério que eu costumo usar para resumo de livro.
Então, o nível um uma Ah, cor, nível 2 outra cor. Então, realmente é importante você usar as cores, mas não é para usar a cor simplesmente como um oba-oba. É usar de maneira criteriosa, né? sim, Então, sim, é assim que a gente tem que assim, codificar as cores. Por isso que dá para você organizar, nossa, o que quiser de informações. E com isso, acelerar também o seu aprendizado. Né, conseguir lembrar de mais coisas durante o maior período de tempo. Porque hoje não dá para a gente ficar perdendo tempo. Todo o nosso tempo tem que ser muito bem utilizado. Né? Então você consegue aprender mais rápido se você concatena, né, essas ideias no mapa mental, porque a gente trabalha esse raciocínio lógico, essas habilidades cognitivas entre o que é parecido, o que é diferente, diferente de que maneira, né? Então você pode assim, o que é prioritário, o que é macro, o que é micro. Deixa eu ver, Olha que coisa treinador linda aí, ó. Vander. Olha o treinador Wander. Olha que Olha minha só, linda. graças às dicas da Liz com o mapa mental e planner, hoje minha vida é outra. Ai, que bom, Vander, eu fico muito feliz. Olha que demais. Então tá aí, mais uma ferramenta que vocês podem utilizar. Se vocês tiverem alguma pergunta, agora é uma ótima hora para vocês enviarem. Não deixe de seguir o trabalho da Liz, ela é referência na área hoje no nosso querido Brasil. E eu acho super importante, né, Liz, agora que é o momento que as pessoas podem parar, dar uma respirada da vida, não tem, ó, não tem desculpa de, ai, eu não tenho meu trabalho. Não, não, não. Tá todo mundo em casa, tranquilinho, né? Apesar de estar com a cabeça a mil, será que não é uma hora linda para todo mundo colocar uma nova ferramenta em prática, criar um novo hábito Sim, organizacional, né? As pessoas isso acabam sendo mesmo. muito organizadas. Uma coisa que é assim, eu já quero colocar tudo em mapa mental. Mas uma das coisas que eu não quero deixar de esquecer e que é uma coisa que as pessoas sempre esquecem, eu quero fazer um mapa mental de manutenção, porque Hum, vários maquinários, nosso carro precisa de manutenção, né? Rodízio de pneus, troca de óleo, né? Levar o carro para revisão, tem toda a depreciação. Eu tenho várias, na minha casa, por exemplo, eu tenho que fazer manutenção de charutos mensalmente. olha Eu só. tenho vinhos de guarda que eu preciso checar. Então, são coisas que na nossa rotina a gente acaba esquecendo. Mas se a gente tem ali, né, que dá para fazer ali uma manutenção, 2020. Ah, tá, em maio tem que checar vinho, né, em abril charutos, e aí vou, né, tem que fazer rodízio dos pneus, tem que mandar a geladeira para consertar, enfim. Então, tantas coisas que a gente pode atribuir essa ferramenta, né? Desde como você citou em exemplos familiares, né? De rotina dos filhos, a rotina do nosso próprio estudo, né? Isso A mesmo. metas, né? Quantas coisas a gente pode colocar e de uma forma que você bata o olho, lembra, a nossa mente registra, né? Por Uhum, exemplo, que nem o teu, que está atrás da parede, né? O hábito de pessoas de alta performance, né? Tony Robbins, né? Que a gente já conversou bastante sobre ele, ele fala muito do aspecto da repetição, né? Que isso. simplesmente o ser humano aprende ou por impacto ou por repetição. Né? Criar um Uhum. projeto com um impacto, né? Você visualizar tudo aquilo. Depois colocar numa parede onde todos os dias você fique vendo aquilo, enxergando, gera uma repetição, né? E a nossa mente começa a absorver aquela informação e a gente já tem essa estrutura organizacional na mente, né? Sim, Então, isso é muito fantástica. e o mapa mental pode também ser um checklist, né? Então, quando você monta isso daqui, dessa manutenção, então vamos fazer um zoom nos charutos. Vrum, faz um zoom aí o que precisa lembrar dos charutos. Então, por exemplo, tem gente que usa o mapa mental para fazer um checklist de viagem. Ai, Né? Então coloca lá no maravilhoso. centro, viagem. Então um deles é documentação. Aí documentação, o que você precisa, para onde você vai, que tipo de documento que você precisa. Então ter tudo isso organizado por tópicos, né? Por área, porque aí você faz assim um zoom nos passeios, né? Eu tenho um aluno
que eu lembro que na época eu falei assim, então agora que você já sabe como fazer o mapa mental, vamos fazer um exercício prático de um tema que seja importante para você. Então ele estava planejando a viagem com a família para Disney. Então aí ele fez lá Disney e colocou assim, tipo, todos os parques, e aí lá ele estava anotando o horário de abertura, de encerramento de cada parque, de maneira que no roteiro, assim, cronológico, então ele estava fazendo, ó, vamos começar pelos parques que abrem mais cedo, aí de lá a gente passa e vai, termina o dia no parque fica aberto até mais tarde, então, e ele estava percebendo isso pela visão do todo no mapa mental. Então eu falei, olha, que legal, eu nunca tinha pensado em fazer desse jeito. E eu acho que um grande ponto alto também do mapa mental, além da ferramenta em si, é essa habilidade, né? Apesar de ter a opção de fazer em software, que é fantástico, principalmente para projetos empresariais e até para quem prefere mesmo, eu acho que é tão bacana a gente poder voltar a estimular coisas como escrever no papel. Tem gente que não sabe mais escrever no papel. É que eu sou a É rainha do verdade. papelzinho, né? Eu tenho agenda física, eu sou uma senhora, para falar a verdade, disfarçada de menina, né? Eu tenho essa época já. Hum, E voltar a isso, né? Usar cores, usar criatividade. E porque tá faltando isso, a galera tá assim, celular, 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 celular. Tá, uhum. sabe, as pessoas, tá faltando isso do tato, tá faltando isso dessa decisão, ai, que cor que eu vou escolher? E voltar um pouco isso também, né? Esse resgate que eu acho que é tão necessário, ainda mais nos dias de hoje, né? Pra você compensar um pouco essa loucura cibernética. Verdade, até porque estudos mostram que quando você faz à mão, né, a fixação no cérebro é maior, Sem dúvida. né? Todos os estudos, se eu tenho que estudar para uma prova ou se eu preciso gravar alguma coisa, eu sempre faço, porque eu já sei que eu gravo 1000 vezes mais quando eu escrevo, né? Então, todos os meus estudos e pesquisas é tudo feito à mão e depois eu passo pro. Olha, É. que Ai, que legal. você O respondeu, menina, então é Luiz, um software. Ai, então, antes o Luiz faz um comentário, né, de aprendizagem por modelagem também é uma forma rápida de aprendizagem. O Wesley pergunta de software. Eu digitei aqui, o FreeMind é o software livre, né, gratuito mais popular no mundo. E ele assim, é um grupo de programadores que se reúnem e eles contribuem, né, conforme a sua disponibilidade de tempo. Então, é diferente de um software de uma empresa que eles injetam dinheiro e pagam os desenvolvedores para desenvolver, desenvolver, desenvolver. Então, o FreeMind, para quem está começando, eu acho que é uma boa dica, porque como ele é gratuito, e mesmo assim, para outros alunos que às vezes têm versões pagas, eu sempre recomendo, começa com o FreeMind, porque de qualquer versão paga que você tiver, você pode importar do FreeMind e trazer. E a única questão é que ele ainda só tem para desktop, então Windows, Linux e Mac. Né? Só que aí é engraçado, né? Hoje com a internet, então o pessoal, eu falando isso na palestra, aí o pessoal fazendo buscas na Play Store, né? Apple Store, assim, Liz, mas tem aqui um app. Então, o app pelo que eu entendi, é alguém muito esperto que pegou um nome popular então, e colocou e criou um app com esse nome, né? Mas não é desse grupo de voluntários, de programadores. Tanto é sim. que no mobile, né, tablet ou celular, ele é gratuito, mas aí se você quiser ver no computador, é pago. Então, não, o FreeMind nasceu com esse conceito de poder popularizar, né, essa técnica na versão digital, porque muitas das vezes quando você desenha um mapa mental à mão, aí a hora que você tem a visão do todo, que você percebe, puxa, mas essa informação não é aqui, essa informação devia ser para cá, né? Então, a edição no software é incrível, porque aí você percebe a inversão de prioridade, você percebe que assim tem repetição, 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 que você estava deixando, como eu diria assim, estava subjugando a importância daquela informação. Na realidade, ele é um tronco principal de nível 1, que aí ele se conecta a outras ramificações. Então, tem coisas que você consegue perceber a hora que você tem essa visão do todo, né? E eu Então, por isso que eu recomendo. E eu acho que uma coisa interessante, Liz, quando você me mostrou a versão do software, é que você também pode
organizacionar, né? Tipo, mudar a ordem deles ali. Falar, ah, não, esse daqui eu vou trazer para direita. Não, esse daqui mais para baixo. Não, esse daqui não é isso. Né? Você tem essa opção, que quando você está ali no papel Uhum. e na caneta, você tem que refazer ou rabiscar, né? Enfim. Então, para quem é mais tecnológico, tem essa opção. E assim, eu e o Wesley, que está falando aqui, que também é old school, que gosta do físico, a gente, Wesley, vai para a escrita, sem dúvida. Uhum. E a vantagem da escrita é que hoje existem aquelas canetas coloridas que apagam, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho assistido muitas lives durante esses dias. Uhum. Aí, essa daqui é uma live que a Priscila de Sá fez com a Tatiana Mica, né? Sim, E, a gente fez a live ontem com a Priscila aqui, né? pois é, eu só consegui entrar no final. E essas que apagam, você escreve e aí você simplesmente apaga e corrige. Então, se você tiver algo que não, como fala, que não estava do jeito que você queria, é só você apagar. Eu também Olha fiz que aqui ótimo. a Semana Anticrise com o Thiago Nigro, essa Sim, daqui foi com a Abílio Diniz. Então, assim, eu Bíblia. tenho estudado, né, o que tem, assim, de ao vivo, de gratuito. Então, um monte de, como fala, lives. Essa daqui foi com a professora Maria Elisa. Ah, Ai, ele é perdão. bárbaro também. Isso é. Ai, Então, essa olha aí, daqui. gente, o tanto de Hum, ramificações hum. que é possível, né? Incrível. Tanto é E que, repare, essa daqui o que que eu fiz? Vamos lá. O que uma estava falando, eu fiz numa cor e a outra, então, de maneira que as cores eu anotei o que foi dito e quem falou o quê. legal. Então, é outra forma de organizar aí esse código de cores. Então, tem diferentes formas, né, da gente deixar essas informações visualmente organizadas e o que tem a ver, né, ficar junto todas as informações relacionadas. Né? Sim. No E começo. eu Uhum, quero, eu tenho uma pergunta e uma coisa. Como a sua memória já está boa devido aos métodos mentais, uma coisa para você não esquecer. Depois eu quero muito te contar em off, uhum, depois da gente, que a gente adora trocar essas figurinhas. Algo que o Abílio Diniz me disse que mudou muito a minha visão empresarial e hum, mudou muito o meu mindset em relação à riqueza. Me lembra de te uau, contar isso daí. Tive um oba, bate-papo com o Abílio Diniz, eu li o livro dele, eu tinha uns 14 anos, e aquilo já foi um hum, divisor de águas, e depois, lá na frente, a gente se encontrou por intermédio de amigos e tivemos uma conversa ímpar. Mas uhum, perguntar uma coisa que eu acho que é a dúvida do pessoal. O pessoal já entendeu que a ferramenta realmente pode ajudar e incorporar no dia a dia deles. Eles já entenderam que uhum. realmente funciona e que é possível fazer. Até o Wesley falou que dentro dela parece uma galeria de arte. Parece mesmo, gente, que fica lindo. Mas, dica que você pode dar, por exemplo, as pessoas entenderam. E aí eu acredito que já tem muita gente feliz de falar: caramba, finalmente vou organizar as coisas e tal. Por onde você acha que eles podem começar? No sentido de temas, no sentido de melhor eles começarem ali já começar a rabiscar um papel? Qual que é a dica para eles colocarem a mão na massa mesmo? Ok. Primeiro precisa ter os materiais, né? Que seria papel sem pauta, papel em branco e cores, escritas coloridas. Né? Repare que eu não falei canetas coloridas, porque podem ser lápis de cor, pode ser giz de cera, pincel, o que você quiser de escrita colorida. Né? A gente evita usar um caderno pautado, porque você que vai fazer as ramificações vai colocar as linhas das suas informações. Então, basicamente assim. Yes, muito bem, muito bem, muito bem. Salvou? Perfeito! Tanto é que eu tenho um aluno que ele fala assim: ah, não, Liz, canetinha colorida, o pessoal já vai, como fala, falar mal de mim. Eu falei, gente, esses macho mens latino-americanos. Eu falei, gente, como fala, as cores é bom por causa do seu cérebro, você consegue distinguir as informações muito mais rápido.
Olha, E- inclusive, eu tenho até um amigo, um super empresário. Deixa eu só fazer um adendo aqui. André, muitas saudades, viu? Fica bem, saudades de você e da tua filha linda. Um amigo que é um super empresário e que ele falou, putz, eu vi ali, mapa mental, eu sempre quis aprender. Aí ele falou assim, será que eu não posso fazer em vários tons de cinza? Porque se eu chegava no negócio colorido, ele falou, cara, não tem uma mulher na minha empresa, ninguém vai entender, eu vou ser, olha, esculachada até. Aí eu Piada. falei, ah, não sei, pergunta técnica, tem que ser com a Liz. Mas eu falo, ah, acho que tá, acho que tá. Ele me mostrou que tem uma linha de canetas que vai de Aqui, achei. claro até branco, uma coisa do tipo. Então, Pode, por exemplo, o que que eu tenho? Esse daqui é um livro. Vamos lá. Aham. Eu estou segurando o celular, querendo abrir o livro, né? Então, vamos lá. Vamos mudar a tela de novo. Cadê? Legal. Oi. Aqui. Aê! Esse aqui, ó. A capa do livro. Ele chama Use Both Sides of Your Brain. Esse aqui é o primeiro livro que o Tony Buzan escreveu na década de 70. Uau. Né? Já tem a tradução dele no Brasil com Saber Pensar. E aqui ele tem um exemplo de um mapa mental que ele foi feito monocromático. E depois a pessoa usou tipo um marca-texto para colorir. Então você tem essa opção, você não precisa fazer ele todo assim, coloridinho aqui, ó. Porque esse aqui, por exemplo, está por nível hierárquico. Você pode fazer ele, né? Cada ramificação numa cor, e Aham. assim fazer o mapa mental colorido. Então, diria assim, que tons de cinza, né? A questão é que quando você faz ele a cores, ele fica muito mais fácil e rápido para o seu cérebro recuperar as informações. Então, imagine no cruzamento, no farol. Né? Hoje eu vejo assim, que tem muitas pessoas que optam em não dirigir, mas mesmo assim, quem não está dirigindo, quando você vê lá o farol vermelho, amarelo e verde, você já sabe que ação tomar. Né? Então, o código de cores comunica muito rápido. Mas se tivesse lá letreiro escrito verde, siga. Aí vai lá, atenção, né? Amarelo. Quando chegar no vermelho, pare, você já se envolveu num acidente. Então, o código de cor, você bate o olho e já consegue ver rapidamente. E a mesma coisa com as imagens. Olha o Ricardo Navarro aqui. Eu falei do seu mapa mental, do planejamento para viagem para Disney. Então, esse mapa mental é dele que eu mencionei. Então, porque eu falei assim, dá para utilizar, né, o mapa mental literalmente para tudo. Olha, É, eu adorei essa dica da caneta marca-texto. E é legal que dá para colocar de uma forma empresarial, falar assim, ó, equipe tal, né? Cuida aqui, é o roxo, equipe tal, amarelo, equipe tal, laranja. Isso, aí ele não tem desculpa, entendeu? Porque ele pode, não é? Chegar numa reunião super posudão lá com o mapa mental dele e depois só uhum. fazendo a marcação ali na hora para a galera. Isso é maravilhoso. Ótima E dica. a vantagem do software é que você consegue compartilhar. Então, dentro de empresas é muito comum você ter o software, e teve alguém aqui que mencionou do iMindMap, que é o software criado pelo, tipo, é o único que tem a chancela do Tony Buzan. Porque como ele já tinha né, uma idade avançada, então o negócio dele era a versão manual, né? Software não era muito a praia. Até que entrou na empresa um cara especialista em TI e falou, não, não é possível, né? O Tony Bizan precisa ter um software com a chancela dele. Então, fala pra gente o que o senhor quer que a gente vai fazer, né, do jeito que o senhor quiser. Então, o iMindMap é o único software que tem realmente como falar, a aprovação do Tony Buzan, que infelizmente em abril de 2019 ele veio a falecer. Então, ele não está mais entre nós, mas tem softwares, por exemplo, que são online, que aí você consegue fazer essa divisão das equipes e demarcar por cores, por ícones, mandar um e-mail para a pessoa só para aquela parte do mapa mental que, tipo, a gente tem, o coordenador tem a visão do todo, mas quem ficou responsável por aquele tópico pode fazer assim um zoom in, ele vira tema central,
e detalha, destrincha essas informações. Deixa eu ver, Maravilhoso. Wesley. Que o Wesley falou. Além do que, as cores têm funções específicas segundo a neurociência, não é? Quem é designer sabe bem disso. Pois é. Por isso que a gente tem, por exemplo, uma situação de entrevista de emprego, Uhum. né, onde você pode mapear a pessoa colocando informações subjetivas em cores quentes e informações objetivas em cores frias. Né? Sim. Então, o tipo de cor também, porque informação objetiva, por exemplo, o nome da pessoa, o endereço dela, histórico acadêmico, histórico profissional, isso daí é tudo informação objetiva, né? Ou a pessoa trabalhou naquele lugar, ou ela estudou naquele, não tem assim subjetividade. Mas, por exemplo, habilidades, né? Como fala, talentos. Então, essas informações, aparência, essas coisas já são subjetivas. Então, você pode trabalhar com cores quentes. Então, tem realmente diferentes formas de você organizar as cores. Não, Ah, mas olha, o vai Ricardo fala do MindMeister, então, eu também gosto muito do MindMeister. E, esmagadoramente, os softwares, quando você está na versão mobile, eles são gratuitos, Ah, né? Aí, só que é aquilo, a conclusão que eu cheguei? Todo mundo que trabalha quer ser remunerado, né? Pelo serviço prestado, pelo produto produzido. Então, o que acontece? Você tem lá o aplicativo gratuito. E se você quiser inserir uma imagem, aí tem que pagar. Aí, se você quiser exportar para o PDF, aí é na versão paga. Se você quiser ver ele, né, no desktop, aí a versão é paga. Então, assim, tem esse tipo de situações. Ou, por exemplo, tem políticas que é por um mês. Você pode fazer avaliação durante um mês para depois pagar. Ou então tem uns que não, você pode pagar um mês, ou pagar 6 meses, ou pagar uma anuidade. Né? Então, tem várias políticas, né? Com certeza, cada um vai encontrar aquele que funciona para você, né? olha, eu posso compartilhar um mapa mental que eu acho que eu tô louca para fazer e talvez seja o próximo, Hum, tarde. Eu quero muito fazer um mapa mental assim. O meu tema vai ser pós-crise, né? Quem oba, eu quero tudo a ver. ser pós-crise. Então vai ter lá pós-crise, aí eu vou segmentar por profissional, pessoal, familiar, amigos, né? Porque todo mundo tá assim, depois da crise a gente tá no Gente, eu já tô com muito compromisso pós-crise. Vamos já jogar para 2021 que eu não vou dar conta. Então, porque como eu já tinha, né? Eu já venho há um ano aí mudando um pouco meu ritmo de trabalho e tudo mais. Eu já quero colocar essas metas, ter isso bem claro, porque tudo isso Uhum. está jogado, essas informações aqui, está em banho-maria na minha mente. E eu quero colocar isso visualmente, para daí eu conseguir gerar as metas e entender o que que é prioridade, né? Então, por exemplo, eu Legal. sei coisas que eu quero do meu pessoal. Eu quero ter uma rotina de rituais matinais. Que legal. Dentro do meu pessoal também vai ter essa segmentação também por dias e horas, né? Então, Olha que legal. entendo que uma folha A4 não vai dar conta. Não vai. Ah, Não vai. Eu acho que vai ter que ser assim. Eu vou fazer, tipo, aqui vai ser o pós-crise, daí assim, o pessoal, o profissional. Vou lá pra papelaria agora comprar um, sei lá, um A não sei o que, né? Um A0. Mas eu tô muito empolgada para fazer esse pós-crise. E olha só, a gente, uhum. a gente está aqui. Ah, saudações do México, latino aficionado. Relaciones, bem-vindo. Gente, e a incrível Lili Garcia, que depois é uma pessoa que você vai adorar conhecer, Liz. Ela é Hum, especialista em moda e como trazer a moda de um jeito que hum. valorize o seu ser. Então é a coisa mais linda. Foi profissional da Rede Olha, Globo por mais de 20 anos e tem um projeto fantástico. ah, que Então, muita gente bacana. legal aqui acompanhando. Que legal que vocês estão aqui com a gente, pessoal. Que Então, eu massa. tenho, através, né, de seguir a hashtag dos mapas mentais, conheci a Rosário, que ela também é mexicana e é certificada em mapas Que mentais, maravilha. e acho que essa semana, não, semana que vem,
Isso, semana que vem ela vai ter curso para adultos de mapas mentais. Chama Mente Infinita, o perfil dela. Gente, o espanhol é uma língua que eu tenho a impressão que eles sabem usar o vocabulário de uma forma tão linda. Uma das coisas que eu mais gosto é que eles falam assim, muy rico, né? E a gente usa rico para dinheiro, olha que loucura, né? Em vez de falar, como Pois que é. tá falando dessa comida? Muy rico, né? E como que foi o passo? Muy rico. Eu acho sensacional. As músicas espanholas têm uma letra fantástica. Eu sou super fã. Adoro filme espanhol, música espanhola, acho lindo. Nossa, quando eu fui morar na Venezuela, que eu descobri a diferença entre portunhol e espanhol. É, Porque a gente, pois é, a gente vai, como fala, brincando de portunhol, né? rei do portunhol, né? Eu sempre falo assim, não abro espanhol, pero tenho o melhor portunhol de toda a vida. Ah, Eu tenho muita conexão assim com a cultura latino-americana, né? Eu gosto muito. hum. E eu falo, metade de mim é latino-americana, a outra metade é japonesa. Nada, nada contra tudo. E essa técnica também é incrível para você aprender idiomas, Ai, que né? ótimo. Porque muitas Então, pessoas têm dificuldade, né, na absorção sim. e é uma pena, porque como é algo novo e associado com, se você não falar direito, vai passar vergonha, né? A vergonha tá Uhum, ligada com medo, né? E a pessoa trava, né? uhum. Ter algo que ajude a pessoa a absorver é fantástico. E é o que eu falo, se eu aprendi línguas, qualquer um aprende, porque eu era, assim, uma negação para aprender qualquer língua. Então, é possível. Sim, com certeza. Porque é uma forma, por exemplo, eu tive uma aluna que depois até virou uma parceira de negócios, porque a especialidade é inglês. E Ah, aí ela tinha nora que precisava estudar para o TOEFL e não estava entendendo direito os modal verbs. Mas ela pegou assim, o verso de uma folha, colocou no centro modal verbs e começou lá, can, could, should, may, might, ought, to, must. E aí começou a ver, né, qual que era a característica de cada um deles, né, para permissão, para obrigação, né, no que eles eram tipo parecidos, sinônimos, onde que eles eram diferentes. Então, ela falou: "Nossa, tipo, a minha nora conseguiu aprender isso daqui e eu consegui explicar de uma maneira tão mais fácil, rápida, e ela conseguiu entender". Eu falei: "Ah, então, eu falo, mapa mental serve para qualquer coisa que você queira estudar, aprender, né, organizar, ter clareza, né, o mapa mental te ajuda". que bom. Então, Liz, eu não quero que você esqueça de falar, né? Vai estar aqui e o pessoal vai ter acesso ao seu Instagram, que é uma maneira legal de acompanhar o seu Hum, trabalho. Mas você tem um curso online também, certo? E um sim, preço super sim. acessível. Um preço super acessível. Conta isso para a galera. Com certeza eles vão querer aprender mais e saber onde busca mais informações. Então, fala para eles aonde conseguem te encontrar. Então, lá no meu perfil, que é lis.kimura, Lis com Z, né? Ele rima com feliz. Que aí o pessoal coloca S, eu falei, não, o meu é com Z. E aí, como que ele funciona? Eu tenho lá no meu perfil, no link da bio, a palestra, então onde eu falo toda a teoria, né, casos de sucesso, eu falo da Boeing, aplicações práticas, uma indicação bibliográfica, assim, né, de livros, e tem E é aula gratuito. prática. Isso, a palestra online tem 1 hora de duração e é gratuito. E aí o próximo passo é aprender a usar mapa mental com papel e caneta. Então lá já tem link. Em 15 minutinhos aprende a fazer. Né? Em mais 8 minutinhos aprende o que não é para fazer no mapa mental. Então, E aí depois tem esse daqui, que é o tutorial do software do FreeMind. Então eu mostro como fazer o download, como instalar, tanto para Windows como para Mac, como mudar cor, como inserir uma imagem, como anexar, porque o mais bacana é isso, você pode anexar informações, por exemplo, um arquivo em PPT, uma planilha com o orçamento do seu projeto, né? Você anexa com qualquer extensão.
né? E tem todas as informações organizadas dentro do mapa mental. Então, esses aqui são os mais básicos, né, que a pessoa pode adquirir. E em janeiro eu comecei a dar o curso online completo, que aí, por exemplo, é o que eu normalmente, se a pessoa viesse fazer o curso presencial comigo, teria um dia de curso, 8 horas de carga horária. Então, 5 horas e meia já estão gravadas, tá? A hora que a pessoa compra já tem acesso a esse conteúdo. E nas aulas ao vivo, online, é onde a gente aplica as dinâmicas de grupo. Liz, eu quero te agradecer. Essa live acaba em 5 segundos. Pessoal, siga a Liz. Gratidão.